Muito bem, então, cara. E se eu te falar que os políticos estão querendo criar uma nova lei para que tire mais dinheiro do motorista de aplicativo? É, cara, parece brincadeira, mas é verdade, cara. Eu vi uma notícia aqui e vamos falar um pouco sobre essa notícia aqui, sobre essa lei, para você ficar antenado do que tá acontecendo e que você perceba que, cara, político só quer ferrar, na verdade, a população, né? Bora lá então, cara. Então, o que que eu verifiquei aqui, cara? Que a ideia, né, de uma nova lei para tirar mais dinheiro do motorista, o que que seria, cara? A ideia vem de um vereador lá do Rio de Janeiro, né? Na verdade, essa lei, pelo que eu entendi, vai ser iniciada lá na cidade do Rio de Janeiro, porque um vereador que postou não, né? Teve essa iniciativa de criar essa lei para tirar mais dinheiro dos motoristas de aplicativo, certo? Mas não tá assim, né? Tá mascarada para que ele finja ser bonzinho, né? Então, quem que é o vereador que criou essa lei aqui, cara? O vereador em questão é o vereador Márcio Santos do Partido Verde, né, cara? E, cara, o que que eu achei interessante primeiramente, né, cara, nesse vereador aqui? Se a gente pegar aqui o que que ele votou em 2025, quais foram os votos de 2025 que ele fez, basicamente o que que é? Nome de rua e mérito de idade de pessoas, tá? Se quiser pegar aqui esse link aqui da Câmara do Rio de Janeiro e dar uma olhada em cada ato aqui que ele fez aqui, a votação, você vai perceber que é praticamente nome de rua e uma medalha de mérito de algum cara que tá fazendo, sei lá, 80 anos, 70 anos, tá? Então o cara votou assim em 2025 e do nada o cara me cria uma lei para tirar mais dinheiro dos motores de aplicativo, mas tá mascarado fingindo que vai tirar dinheiro, na verdade é dos aplicativos, né, cara? E qual lei é essa, cara? Essa lei aqui é a lei PL, né, um projeto de lei chamado 254 de 2025, né? E o que que essa lei propõe, cara? Essa lei propõe o seguinte, ó. A medida prevê que sempre que o motorista ou a própria empresa cancelar a viagem, a plataforma deverá pagar ao passageiro uma compensação correspondente a 5% do valor da corrida. Beleza, então o que que a lei diz? Que se algum motorista ou a própria plataforma cancelar a viagem uma vez que ela foi aceita, o passageiro vai receber 5% de bonificação deste cancelamento, né? Mas, cara, qual que é o sentido disso, né, cara? Porque a Uber, né, e a 99 são empresas privadas, então não cabe, né, ao governo, a políticos, ficar metendo o dedo ali onde não é chamado, né? Eles não têm competência no sentido jurídico suficiente para falar o que uma empresa privada deve ou não fazer, né? Como eu comentei aqui, ó, o governo não pode determinar como vai funcionar determinado aplicativo, porque ainda no Brasil existe uma coisa chamada sigilo empresarial, ou seja, a Uber ou a 99 tem poderes totais de como que vai fazer a questão de business da empresa. Então não é o governo que vai determinar como ela deve ou não agir, né? Beleza? E, cara, e o que que eles alegam aqui para tá implementando essa lei aqui, 20, a lei 254 de 2025, né? Então, o que que o vereador aqui, Márcio Santos, comentou, né? Que o cancelamento de corridas por parte de motoristas de aplicativo, de motoristas ou dos aplicativos de transporte gera um transtorno aos consumidores, como perda de tempo e aumento de custo de deslocamento, né? Então, essa é a justificativa da proposta, né? Mas, cara, porque se o passageiro tá com pressa, por que que ele não pega um táxi, né? Se o passageiro tá com pressa, por que que ele não pega outros meios de transporte? Sabendo que o aplicativo pode sim demorar, porque dependendo da região, dependendo de onde ele esteja, é um pouco mais difícil, né? E dependendo para onde ele vai também, é um pouco mais difícil do motorista aceitar, né? Por que que eles não fazem isso? Por quê? Táxi é mais caro, com certeza, e o aplicativo é muito mais cômodo, né? Porque você só aperta um botão
e dentro de 5 minutos tem um motorista de aplicativo na frente da sua casa para te levar onde você quer, né? Então, cara, essa justificativa aqui é meio sem pé nem cabeça, né? Se tá perdendo tempo, por que não sai mais cedo, né? Por que não pede um aplicativo mais cedo? Enfim, é uma discussão, uma boa discussão, né, na verdade, isso daí. Cara, mas e se essa lei fosse aprovada, né, cara? Como que funcionaria, né, cara? Aí eu te pergunto o seguinte, cara. Você acha que a Uber ou a 99 fariam a remoção, né, pagariam esse custo a mais do próprio bolso? Ou elas fariam de algum modo que o motorista pagasse esse prejuízo, ou mesmo tirasse do próprio passageiro esse prejuízo, né? Cobrando um pouco a mais sempre, e aí quando tiver esses tipos de situações, ela vai lá e arca esse custo com esse novo caixa que ela vai criar, né? É meio óbvio isso aí, né? Jamais empresas vão adquirir prejuízos, né, cara? Ela sempre tira do consumidor final ou do seu fornecedor, né? Então é isso, cara. Como eu comentei, quem que vai sofrer com essas multas? Você acha que vai ser a própria Uber ou a 99? Bem difícil, né, cara? Com certeza vai ser o motorista. Então, cara, na verdade, essa lei aí, cara, que o vereador Márcio Santos está propondo, ela, na teoria, é para afetar as plataformas, mas no final das contas, cara, ela vai afetar o motorista de aplicativo. A gente já tá bem sobrecarregado, né, de bastante imposto, bastante coisa, e aí chega um vereador que não entende nada, só fica fazendo votação de nome de rua, chega com uma proposta dessa meio esdrúxula, né, cara? E, porra, e tem uma outra coisa, né, cara? Como se o Rio de Janeiro fosse as mil maravilhas, né, cara? Tanta coisa mais importante para os vereadores do Rio de Janeiro se preocuparem. Eles querem se preocupar com uma situação dessa de cancelamento de corrida, velho. Não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, né, cara? O que é mais importante, né, cara? Existem inúmeros problemas para o cara se preocupar. Mas não, a preocupação do cara é se preocupar com o cancelamento de corrida. Com certeza algum familiar dele, né, reclamou sobre isso e ele simplesmente empurrou essa PL aqui para ver se passa para ferrar mais os motoristas, né? E é isso, cara. Rio de Janeiro, cara, a violência e a segurança pública estão um caos. Então, isso com certeza é mais importante do que um cancelamento de uma corrida, né? O transporte público é deficiente demais, cara. Se o transporte público fosse um pouco melhor, eu diria um pouco melhor não, né? Muito melhor, as pessoas deixariam de pegar o transporte por aplicativo e passariam a pegar um transporte público. Não teria essa situação de cancelamento e seria muito mais fácil, né? Mas não, é mais fácil bater no motorista de aplicativo do que realmente resolver o problema de uma cidade, né? E sem falar também, né, na corrupção e a gestão pública ineficiente, né? Porque com certeza ele deve ter um monte de assessor, gasta um monte de dinheiro para ficar votando nome de rua e mérito de pessoas idosas, né, cara? Mas em vez de pensar alguma coisa para beneficiar e para ajudar os motoristas de aplicativo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade turística e tem muita demanda por motoristas de aplicativo, não, o cara quer simplesmente ferrar ainda mais os motoristas de aplicativo, né, cara? É impressionante isso daí, cara. Se você é do Rio de Janeiro, cara, e tem bastante influenciador do Rio de Janeiro também, dá uma perguntada pra esse cara aí, desse Márcio Santos, qual que é a ideia dele, cara? Se realmente ele acha que com isso, fazendo com que a empresa pague um acréscimo aqui de uma multa por cancelamento, ele acha que vai resolver o problema do cancelamento. Infelizmente não, cara. O cancelamento das corridas estão tendo devido à escolha de corridas dos motoristas, cara. Se a corrida não é rentável, o motorista não vai pegar a corrida, simples assim, cara. E não é uma multa de 5% que vai fazer com que as corridas sejam menos canceláveis, na verdade. E sim, um aumento de uma taxa mais justa para os motoristas. E quem sabe também o governo sair do cangote tanto das empresas quanto dos motoristas também, né, cara? Porque como eu comentei, já pagamos um monte de imposto e ainda tem mais essa
brincadeira que um vereador do Rio de Janeiro quer implementar aí na cidade do Rio de Janeiro, né, cara? E eu tô puto, cara, porque, pô, fui fazer aqui meu imposto de renda, nunca paguei o excedente e do nada agora me surgiu que eu tenho que pagar um excedente de R$ 1.500, cara. Impressionante isso daí, cara. O governo só tá aqui pra ferrar a gente mesmo, né, cara? Mas, diga aí nos comentários, cara, o que você achou dessa nova lei? Você acha que essa lei vai fazer com que os cancelamentos das corridas diminuam ou simplesmente vai só fazer com que o governo arrecade mais dinheiro e certamente esse dinheiro vai sair do bolso de você mesmo, motorista de aplicativo. Beleza? Grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Fui!